Boa noite. O Fantástico de hoje começa com os bastidores da investigação que levou à prisão na última sexta-feira do maior traficante de armas do Brasil. O carioca Frederic Barbieri tem cidadania americana e foi preso nos Estados Unidos, onde vive. Segundo a polícia brasileira, foi ele quem despachou a carga de 60 fuzis apreendida ano passado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Um comparsa de Frederic, que trabalhou lado a lado com ele e se tornou delator, contou aos repórteres Eduardo Tchau e Leslie Leitão os detalhes do esquema. Mas antes, o repórter Tiago Eltz vai mostrar como era a vida de Barbieri na Flórida. Frederic Barbieri vivia nessa região isolada da cidade de Fort Pierce, na Flórida, nos Estados Unidos. A casa é cercada por mata e sem vizinhos próximos. Na entrada, as placas avisam: não ultrapasse, os infratores serão processados. Cuidado com o cachorro. O bicho foi solto assim que começamos a gravar hoje pela manhã. Esse homem diz que é americano e que não conhece nenhum brasileiro. Conta que acabou de se mudar para o local há 1 ou 2 semanas, segundo ele. A casa, que está em nome de Frederic, foi comprada em maio do ano passado por cerca de R$900 mil. Hoje, havia 8 veículos estacionados, entre eles 3 vans e um pequeno caminhão. Agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos prenderam Frederic na última sexta-feira. Uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. Para a polícia brasileira, Frederic enviou 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho do ano passado. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina. Um dia depois da apreensão, o governo brasileiro pediu ajuda às autoridades americanas para identificar a origem da carga, vinda do aeroporto de Miami, na Flórida. O mistério começou a ser desvendado pela etiqueta de identificação dos aquecedores. A partir do número de série dos equipamentos, a polícia conseguiu, com o fabricante, descobrir a loja exata de onde os aquecedores tinham saído. Foi essa daqui, em Fort Pierce, uma loja de uma grande rede de materiais de construção aqui nos Estados Unidos. E para os funcionários, não foi difícil lembrar de brasileiros que haviam comprado muitos aquecedores, dizendo justamente que iam exportar para o Brasil. No dia 21 de junho, a loja forneceu esse vídeo de 31 de janeiro do ano passado. Nele, aparecem os brasileiros João Felipe Barbieri e Marcos Garrido. Na ocasião, eles compraram 6 aquecedores de água, o mesmo modelo do aquecedor apreendido no aeroporto do Galeão. Esse aqui, ó. 38 galões, custa $379, algo como uns R$1.300, talvez. O homem de gorro cinza, Marcos Garrido, foi identificado e localizado pelas autoridades americanas. Ele se apresentou como empresário do ramo de informática. No depoimento, ele admitiu que foi com Felipe comprar os aquecedores de água na loja de departamentos aproximadamente 5 a 6 vezes. Garrido contou que Felipe é genro de Frederic Barbieri e que acompanhou Felipe para ajudar a carregar os aquecedores e que também alugou uma caminhonete para ajudar a transportá-los. Garrido contou aos oficiais que depois de comprar, trazia os aquecedores para cá, para esse prédio que aluga pequenos depósitos. Em um desses espaços, ele disse que havia uma mesa, ferramentas e máquinas para corte. Os aquecedores ficavam aqui por um tempo até serem mandados para uma transportadora em Miami, que era a última parada antes do aeroporto. Os investigadores suspeitam que funcionários de companhias aéreas ajudavam no esquema de Frederic. No depoimento, Garrido disse primeiro que não conhecia Frederic, mas depois admitiu que o encontrou em 3 ocasiões. Ele negou que tenha traficado armas. Felipe, o genro de Frederic, está preso. Os advogados de Garrido e Felipe disseram que eles não vão se manifestar sobre o caso. Frederic será ouvido amanhã à tarde numa corte em Miami. A defesa não quis comentar a prisão. Ele tem cidadania americana, ou seja, vai responder aos crimes como cidadão dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça brasileiro pediu a extradição de Frederic para que ele responda pelos crimes no país. Enquanto aqui nos Estados Unidos os investigadores coletavam todas essas provas, no Brasil a polícia recebeu uma colaboração decisiva, como mostra o repórter Eduardo Tchau.
Nós conseguimos localizar o homem responsável por ajudar a polícia a desvendar todo o esquema montado por Frederic Barbieri para enviar os fuzis para o Brasil. Como é que você conheceu Frederic Barbieri? Eu conheci na festa de aniversário do meu sogro. Ele era o contador do Fred, ele que administrava a parte financeira do Fred aqui no Brasil. Nesse dia normal, não houve contato sobre trabalho. Posteriormente, o meu sogro pediu que eu fizesse alguns favores para ele. Este homem diz ter começado a trabalhar como office boy de Frederic no Rio de Janeiro em 2015. Frederic já era investigado desde 2009. Em 2010, uma carga de munição para fuzis que estava no container em nome dele foi apreendida no Porto de Salvador. 5 anos depois, a polícia pediu a prisão de Frederic por tráfico internacional de armas, mas ele já tinha fugido para os Estados Unidos. Lá, investiu R$1 milhão na abertura de empresas de exportação e conseguiu a cidadania americana. O office boy conta que foi convocado por Frederic para ajudar na mudança para a cidade de Port St. Lucie, no estado da Flórida. A primeira viagem, segundo ele, foi em fevereiro de 2016. No começo foi para ajudar ele a fazer mudança, ele disse que ia me ensinar a trabalhar com exportação. A segunda viagem foi menos de um mês depois. E aí, não parou mais. Eu viajei para lá de 10 a 11 vezes. Ele sempre ia buscar a gente no aeroporto ou mandava alguém que trabalhasse para ele buscar. Todo o custo lá de alimentação, transporte, tudo era custeado por ele. Essa ida e volta aos Estados Unidos era feita de que maneira? Ele pagava a ida, a volta. Este homem diz que se hospedava na casa de Frederic. Ali fazia o serviço pedido pelo chefe, contrabando de eletrônicos dentro de aquecedores de piscinas. Aí fui tomando curiosidade para saber com que realmente a gente trabalhava. Eles armazenavam os aquecedores neste depósito, mostrado na reportagem do correspondente Thiago Eltz. Fui guardando aquecedor no galpão, abri a porta e vi que tinha um fuzil lá no chão. Quantos fuzis? Eu acho que tinha uns 20, AK-47. Nesse mesmo dia eu perguntei pro Fred, Fred, esse fuzil é pra quê? Aí ele, não, que a gente coloca o fuzil dentro do aquecedor. Ele sempre chamou de primo. Aí falou, primo, você tá falando com o senhor das armas, eu sou o senhor das armas. Olha aí, fuzis AK-47. 45 fuzis AK-47, 14 fuzis AR-10 e um fuzil G3, a maior apreensão de armas da história do Brasil. Para a polícia, o dono do carregamento é Frederic Barbieri. Este homem confirma que ajudou a preparar aquecedores idênticos aos apreendidos com fuzis no ano passado, no aeroporto do Galeão. Hoje ele está solto depois de ter fechado um acordo de delação premiada. E dá detalhes do esquema comandado por Frederic nos Estados Unidos para enviar ilegalmente armamento para o Rio de Janeiro. Eles não tinham medo do que ia acontecer aqui. O primeiro passo, a compra dos aquecedores. Eles me ensinaram a fazer a compra do aquecedor, as coisas que precisavam para cortar o aquecedor direitinho. O segundo passo, o preparo dos equipamentos. Cortar o interior, a parte da tampa, o interior, cortar o fundo dele, deixar ele vazio e entregar para que outras pessoas confeccionassem o interior dele. E quem teria que me ensinar era o Garrido, mas ele nunca quis porque me ensinando ele estava automaticamente perdendo o trabalho dele. Marcos Garrido é o homem que aparece nessas imagens comprando aquecedores numa loja de materiais de construção na Flórida, como você acabou de ver na reportagem do correspondente Thiago Eltz. O homem diz que aprendeu a preparar os aquecedores com a outra pessoa do vídeo, João Felipe Barbieri, genro de Frederic. O Fred pediu para que o Felipe me ensinasse. E depois que acabava de cortar, ele levava eles para o depósito. O terceiro passo, colocar os fuzis dentro dos aquecedores vazios. Essa parte não era comigo, eu não quis aprender. Mas tinha uma balança de precisão que era medido o peso, de acordo com o que vinha a informação na caixa. Aí eles colocavam os fuzis dentro para bater o mesmo peso da caixa. Para mostrar que era aquecedor de piscina. Isso, para que mostrasse que tinha o mesmo peso da informação do aquecedor de piscina. O quarto passo, levar os aquecedores carregados até uma transportadora que ficava aqui, nos arredores de Miami. De lá, o carregamento seguia para o aeroporto. Por que você resolveu falar? Essa matéria
Ele dizendo que era criador de galinha e tal, e como eu vivi tudo, sabia de tudo, só me deixou mais com medo, mais temeroso com o que podia acontecer. 2 semanas após a apreensão dos fuzis no Galeão, Frederic falou por telefone com o Fantástico e negou ser traficante das armas. Eu vivo da terra, eu planto, eu tenho galinhas, eu tenho um dinheirinho que eu guardei durante o tempo que eu dava palestra, do tempo que eu explicava às pessoas como fazer importação, exportação, você está entendendo? Nem as autoridades americanas, nem as brasileiras caíram na história e esperam que agora, com a prisão de Frederic, consigam frear o abastecimento de armas de guerra para o Brasil. O Rio de Janeiro teve mais um fim de semana violento. Um menino de 10 anos morreu.